Neste dia 29 de março, quarta-feira, acontece a terceira edição do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio. Importantíssima agenda no momento em que a gente define e redefine alguns rumos para o agronegócio brasileiro, para a produção agropecuária nacional e, claro, como é que isso se insere, como o Brasil se insere numa agenda e num contexto global, internacional. É importante que aqui dentro a produção tenha segurança jurídica para trabalhar, claro, dentro da lei, para que as leis continuem a ser aprimoradas e a gente continue oferecendo, então, este ambiente de estímulo à produção e, naturalmente, atendendo ali a todas as normas que vão garantir a boa regência do país e o Brasil visto lá fora. Para nos explicar um pouco mais do que vai acontecer nesse evento, está conosco, portanto, o Dr. Renato Buranello, que é presidente do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio e também do Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio. Dr. Renato, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo, principalmente para a gente tratar desse evento tão determinante para o agronegócio. Bom dia. Bom dia, eu quem agradeço, o prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco deste programa, né, dos principais temas ali que o Congresso vai trabalhar. Doutor Renato, eu imagino que o senhor tenha ali acompanhado a minha abertura. Eu queria saber justamente do senhor como é que o senhor entende nesse momento a importância do direito do agronegócio para a nossa produção e como ela faz, né, esse papel justamente de garantir esse ambiente seguro para que a gente continue evoluindo e atendendo às necessidades não só do Brasil, né, mas do mundo todo. Não, ótimo. É um pouco disso. Nós temos uma grande complexidade, né? O setor é um setor diferenciado, com riscos particulares, com riscos muito próprios, e que tem um regime jurídico meio assistemático. Eu diria que a gente precisa aqui, como operadores do direito, né, combinar normas, interpretar normas a todo momento. E nesse contexto, o Congresso tem por objetivo exatamente isso, né? Eu preciso ter um estreitamento da relação entre esses poderes, diga-se, executivo, legislativo e judiciário, na interpretação das normas, que possa criar, de fato, um ambiente seguro, né, um ambiente transparente para as relações entre esses agentes econômicos, né, que vão desde o fornecimento de insumos até a produção final, distribuição de alimentos, fibras e bioenergia. Então, veja a importância e o tamanho de um segmento como esse nosso, e que precisa, de fato, né, ter um regime legal muito objetivo, muito forte e que transmita segurança para estes agentes. Doutor Renato, para isso o Congresso vai contar com nomes bastante fortes, entre eles o do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, não é? Exatamente. O ministro virá ao nosso painel para também fazer uma palestra especial ali para que contextualize, né, a importância do entendimento desses negócios agroindustriais, eu diria, numa análise econômica do direito, quer dizer, qual o efeito de cada decisão, qual é o efeito de uma nova política agrícola para o setor. Então, ele vem estudando com foco, né, nessa análise, e ele vai passar um pouquinho desses estudos para nós. E mais do que isso, acho que vai ser importante também a presença dele num evento como esse, doutor Renato, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas para levar também para o STF as agendas que circulam no agro. Porque a gente vai ter também ali no Congresso a presença, por exemplo, do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion. Quer dizer, esse trânsito contrário, né, voltar com o entendimento mais profundo e tratando com líderes do setor, levando essas agendas para o STF, também vai ser importante, né? Com certeza, você está certíssima, corretíssima. Esse fluxo, exatamente, de informações, de entendimentos, de precedentes, né, de interpretações, precisam percorrer os poderes, né, precisam estar atrelados a todos aqueles agentes. Então, portanto, voltar, né, num debate como esse aos membros do judiciário, né, em todas as suas alçadas, é extremamente relevante. Nós precisamos fazer irrigar, né, esta orientação, esta maior segurança para todos os âmbitos do judiciário, para todos os níveis do judiciário, seja em primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores, para que, de fato, a gente tenha direcionamentos, né, bastante seguros, transparentes e, como eu disse, gerando um melhor ambiente de negócios ao setor.
esta temática central, né, são 4 painéis, mas a temática central, como você bem destacou, segurança jurídica, é o que nos faz aqui, a cada ano no Congresso, insistir, né, em como devemos trabalhar esses grandes temas e evitar, né, controvérsias ou, de certa forma, interpretar melhor algum conflito de interesse, alguma discussão entre judiciário e legislativo. Então, a presença do presidente da frente, buscando sempre esse diálogo, buscando sempre, né, levar mais longe as interpretações e políticas agrícolas para todos que participam e, portanto, para os demais poderes, né, que vão ali interpretar, julgar e precisam ter a mesma informação. O momento é completamente pertinente, né, doutor Renato? A gente está falando de conceitos que, de fato, estão sendo questionados, como a questão da propriedade privada, a questão do Estado Democrático de Direito, a questão as leis ambientais, como são interpretadas lá fora, mas aplicadas aqui dentro. Nós estamos falando de uma lei ambiental que talvez seja a mais rigorosa do mundo, e essa comunicação adiante das nossas legislações todas, que regem ali o bom andamento da produção agropecuária nacional, elas também precisam passar por esse afinamento, né, e por esses grandes debates, para que elas possam ser levadas adiante e para que, inclusive, os nossos pares fora do Brasil possam entender como as coisas funcionam por aqui, não? Perfeito, perfeito o que você falou. A gente, de fato, hoje tem, né, como eu disse, um regulamento, um ordenamento para o setor, né, que já transmite, ou já deveria transmitir essa maior segurança. Contudo, o discurso, você pegou bem o ponto, o discurso, esse alinhamento de comunicação, ele não está ainda adequado, né? A gente não consegue fazer a melhor comunicação daquilo que a gente tem de melhor, né? Então, a produção, sim, é sustentável, a gente estabelece relações hoje com os mercados externos extremamente relevantes. Por outro lado, né, o entendimento do que se faz no Brasil, como se faz no Brasil, ainda é muito pouco ou melhor divulgado lá fora. O que nos dá um custo Brasil maior, o que nos dá muito dos impedimentos ou barreiras comerciais que estão aí sendo impostas. Então, realmente, precisamos melhorar o discurso, né? Qual é a comunicação, qual é o plano de comunicação do setor? Ele tem que ser mais uniforme, ele tem que, de fato, contar, né, com a licença, a chancela dos 3 poderes, atrelando as políticas, né, aos demais contextos de aplicação também melhor da norma. Então, eu acho que nós precisamos, de fato, ter um discurso mais alinhado, isso é fundamental. Doutor Renato, o senhor tem sentido esses diálogos se afinarem de fato nos últimos anos entre líderes do agronegócio, líderes políticos, líderes do poder legislativo, judiciário? O senhor tem sentido um diálogo sendo intensificado, ou a gente está justamente trabalhando para que haja uma intensificação desses diálogos, dessas conversas e, naturalmente, desses entendimentos? É muito boa questão, né? Eu acho, e aqui eu me coloco como técnico, né? Eu sou um advogado, um estudioso e fiz assim também, academicamente, buscando sempre estudar melhor esse regime do setor, e eu posso te dizer que, até então, no governo passado, esse diálogo estava muito mais alinhado, estava muito mais estreito. E é normal, numa transição de governo, você tem que restabelecer canais, você tem que, de fato, reconstruir algumas pontes ali, né? E eu acho que é isso que tem sido feito. É claro que ainda há a necessária maior intensidade para esses canais de comunicação. É um novo governo com nova equipe que precisa, de fato, ser realinhado. Então, o Congresso vem de uma maneira em boa hora, justamente para poder, né, repartir esta agenda entre todos os agentes que participam, né, do setor e dão essa orientação, né, dão esse encaminhamento através, seja das políticas agrícolas, como eu disse, no legislativo, através
né, do julgamento, da condução das questões controversas no judiciário. E nessa distribuição de agenda, claro que há espaço também para as homenagens, né, doutor Renato? E dessa vez será ali exaltado a trajetória, o trabalho do professor Décio Zilberstein. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, engenheiro agrônomo, e que tem trazido uma contribuição importante para o agronegócio brasileiro, né? É verdade. Obrigado até por se poder ter destacado esse espaço aqui. Professor Décio, eu diria, eu sou a prova disto. Ele contribuiu para toda a formação do conceito no Brasil, do que são as cadeias agroindustriais, como elas são regidas, quais os modelos de negócio, as formas de contratação. Então, de um engenheiro agrônomo, eu posso dizer com toda certeza, tivemos nós, operadores econômicos e do direito, né, uma infraestrutura fundamental. Eu te diria que a consulta a livros, obras, estudos, relatórios desenvolvidos pelo professor Décio, pelo Grupo Pensa, Programa de Estudos Avançados da USP, em agronegócio, foram fundamentais para formar essa teia, para formar essa moldura regulatória hoje e as suas formas de interpretação. Então, ele será o primeiro homenageado aí do nosso Congresso Brasileiro, que, como você sabe, já está na terceira edição, né? E hoje ele já é uma realidade que ocupa um espaço fundamental. A gente tem muita coisa em economia, em mercados, em discussões de precificação, em discussões de tecnologia agrícola. Por outro lado, como fica o regime legal? Como ficam, né, as controvérsias jurídicas? Sim. E este Congresso, portanto, passa a ocupar esse espaço, podendo dar melhor direcionamento a estas questões. Em homenagem, portanto, o professor Décio receberá aí na quarta-feira este prêmio aí pela contribuição realizada. Mais do que merecido, porque esse entendimento das cadeias é o que garante, né, doutor Renato, que a gente possa ocupar o lugar que ocupamos hoje na garantia da segurança alimentar, não só do Brasil, mas de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E a gente está falando de um aprimoramento, de um processo que começa no campo, mas que precisa ter essa organização das cadeias para que chegue cada vez mais distante e alcance cada vez mais necessidades, né? Então, esse entendimento dessas cadeias, ele é peça-chave fundamental para o sucesso do agronegócio brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Está perfeita a tua afirmação. Eu penso exatamente assim. Eu acho que nós precisamos levar mais longe esse conceito do que é cadeia, do que é produção, do alicerce para as condições mínimas, eu diria, para acesso a novos mercados, quais as condições, evitar barreiras, melhorar o discurso, né, dar alinhamento entre os agentes em mercado interno, de uma melhor condução dos negócios, a segurança dos contratos, tudo isso é fundamental. Então, nós precisamos realmente aproveitar o máximo desses painéis, como o programa aqui do CBDA, para levar mais longe esse conceito e criar esse melhor ambiente, tanto aqui como lá fora, que a gente tanto preza, né? Então, fundamental, eu estou super alinhado aí com a sua afirmação. E para quem não puder estar em Brasília na quarta-feira, há a possibilidade de acompanhar de forma virtual o Congresso esse ano, né, doutor Renato? Sim, a gente tem uma presença aí no virtual, te confesso, das 2 primeiras edições, acima de 6.000 participantes. Olha só. Né? Fora a sala ali, nós teremos mais 150 presenciais. Principais ali convidados, todos, né, os apoiadores terão seus representantes, mas essa presença também remota, ela irriga, né, todo o sistema, como a gente falou, nós precisamos, de fato, ir mais longe. E essa modalidade tem dado essa oportunidade para a gente de levar o conceito ainda, né, mais longe para mais pessoas. Doutor Renato, um grande prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas nesta manhã de segunda-feira, para a gente já começar a semana com boas agendas, boas perspectivas e a garantia de que estamos discutindo o nosso agronegócio para a gente seguir sempre cada vez mais longe e juntos vamos, de fato, mais longe. Obrigada, doutor Renato. O Notícias Agrícolas está à disposição. Espero que a gente possa conversar depois do evento para fazer um balanço do que aconteceu, dessas agendas tão importantes que estão sendo discutidas aí a partir de quarta-feira. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, o prazer estar aqui com vocês. E, claro, estou à disposição. A gente, sim,
vamos voltar para cá para poder traduzir um pouquinho do que foi realizado lá na quarta-feira. Sem dúvida nenhuma. Doutor Renato, bom dia, boa semana para o senhor, bom evento, bom congresso, meu abraço a todos os palestrantes que são grandes mentores para nós também e nos falamos, com certeza. Boa semana, até a próxima. Obrigado. Boa semana também. Obrigada. Senhoras e senhores, para vocês que estão aí nos acompanhando, olha só, congressodireitoagro.com.br. Importante você estar alinhado, saber o que está sendo discutido. Serão 4 grandes painéis, né? E a palestra do primeiro momento, então, é do ministro do STF, o ministro Luiz Fux. O que é importantíssimo a gente entender que traz o trânsito contrário. O ministro Luiz Fux, estando num evento como esse, entendendo as agendas e as demandas do agronegócio, levá-las ao STF com outro olhar, com outra perspectiva, será importantíssimo, fora um time gigante aqui de grandes nomes do agronegócio brasileiro, como Dr. Roberto Rodrigues, doutora Samantha Pineda, Marcos Yankee, Arnaldo Jardim, entre outros grandes nomes, fora o próprio Dr. Renato Buranello, que estará lá fazendo toda né, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio e presidente do Congresso, estará lá, claro, fazendo as mediações, enfim. Então, boas agendas sendo discutidas a partir desta quarta-feira em Brasília, a partir das 9 horas. Se você quer acompanhar virtualmente, congresso, deixa eu pegar aqui direitinho, congressodireitoagro.com.br. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.